Meus caros, em continuidade ao raciocínio anterior, eu gostaria de trabalhar com outras hipóteses de saída de um sócio de uma sociedade simples. Lembrando a importância desse raciocínio porque as mesmas hipóteses aplicam-se à sociedade em nome coletivo, à sociedade como dita simples e à sociedade limitada. Por exemplo, outra hipótese de saída de um sócio é quando existe a morte do sócio. O sócio de uma sociedade, por óbvio, com a morte ele deixa de existir, mas o seu patrimônio continua. E a regra, se nada é disposto em sentido contrário, é que o valor patrimonial, as cotas desse sócio serão liquidadas, ou seja, transformadas em dinheiro e pagas ao espólio ou aos herdeiros. Então, diante da morte do sócio, não existe a substituição desse sócio pelos seus herdeiros. E sim a transformação das suas cotas em dinheiro, lembrando do valor patrimonial, e esse dinheiro é entregue ao espólio ou então aos herdeiros. Por acordo entre todos os sócios ou por previsão do contrato social, a regra pode ser distinta. Pode haver então a substituição desse sócio falecido pelos seus herdeiros. A regra que vale na omissão do contrato social é de que não há substituição, até porque se trata de uma sociedade de pessoas, a sociedade de pessoas pautada, portanto, pela affectio societatis. Outra possibilidade que nós temos de saída de um sócio da sociedade é no caso da incapacidade superveniente. Havendo a incapacidade superveniente de um dos sócios, podem os demais sócios buscar a expulsão desse sócio que se tornou incapaz. Porém, depende obrigatoriamente de processo judicial, até porque estará se tratando então do direito de um incapaz. Busca-se então, por meio de uma ação de dissolução parcial da sociedade, a expulsão desse sócio, se a expulsão se for contra a sua vontade, desse sócio incapaz. De novo, é feito o pagamento do valor patrimonial a ele, sempre no prazo de 90 dias. Tanto no caso da morte, quanto agora no caso da expulsão por incapacidade superveniente, nós temos sempre a alteração do contrato social, por óbvio, para dizer que o fulano não é mais sócio da sociedade. A participação dele no capital social também é retirada da sociedade. Se aquele nosso sócio que tinha 75% das cotas, 75 mil de 100 mil, é expulso da sociedade, por exemplo, por incapacidade superveniente ou por conta de morte, acontecerá então a redução do capital social, que antes era 100 mil e passará, portanto, a ser 25 no nosso exemplo. Então, a incapacidade superveniente justifica, sempre dependendo do processo judicial, a falência do sócio. Se um dos sócios, lembre-se, cota é patrimônio. E se existir a falência, que é algo que vocês aprendem lá em Empresarial 3, existe então o congelamento do patrimônio do empresário para que haja sua venda a terceiros e efetivamente a tentativa de pagar suas obrigações. Lembrando que um dos sócios da sociedade simples pode ser o empresário. E tratando-se de um empresário, essas cotas são patrimônio e podem ser liquidadas. Então, se existir a falência do sócio, as suas cotas pela sociedade podem ser liquidadas, transformadas em dinheiro, pagos lá no processo de falência e acontece de novo a diminuição do capital social. A outra possibilidade, e essa que é bastante comum, essa que nós devemos ter muita atenção. Sociedade simples, a sociedade de pessoas. Entre essas pessoas existe a affectio societatis. Na hipótese de um desses sócios cometer uma falta grave, ou seja, uma determinada conduta, e aqui eu deixo num sentido aberto, que venha a quebrar a affectio societatis, por exemplo, comete um ato tentatório à vida de um outro sócio, por exemplo, furta bens da sociedade, se locupleta indevidamente a partir da sociedade, ou seja, quebra essa ideia da affectio societatis, que tem íntima relação com o princípio da boa-fé objetiva, como já expliquei aos senhores, é possível então a promoção de uma ação de dissolução parcial de sociedade para que exista a expulsão desse sócio. O interessante é que em todas essas situações que eu mencionei, veja, do sócio retirante, da morte do sócio, da incapacidade superveniente, da falência
e até da falta grave, existirá a responsabilidade desse sócio que retira-se, é excluído ou é expulso, também pelo prazo de 2 anos, a partir da modificação do contrato social. Então, pelo prazo de 2 anos, a partir da modificação do contrato social. Lembrando que obrigatoriamente, a partir do momento em que toma-se a decisão da retirada ou toma-se a decisão da exclusão, tem que existir a modificação do contrato social, porque enquanto não acontece a modificação do contrato social, o sócio retirante ou o sócio excluído continua respondendo pelas obrigações sociais. Então, houve a modificação do contrato social, 2 anos a partir de então. A única hipótese que isso não se aplica é no caso de morte do sócio. No caso de morte do sócio, são 2 anos a partir da morte do sócio, independentemente de modificação do contrato social, até porque muitas vezes não existe a diligência dele, por motivos óbvios, para que ele assim proceda. Um outro assunto que eu queria comentar com os senhores aqui é um assunto que eu acredito que não foi trabalhado em sala de aula, então adentramos então no raciocínio novo, diz respeito ao sócio remisso. Então vamos lá. A partir do momento em que cria-se a sociedade pelo ato constitutivo, um sócio subscreve cotas da sociedade, um sócio de capital subscreve cotas da sociedade e tem o dever de integralizá-las. Surge aqui um dever obrigacional e a integralização se dará na forma que o contrato social assim o disser. Na hipótese de o sócio tornar-se inadimplente no pagamento, na integralização das cotas, será chamado ele de sócio remisso. Sócio remisso. Na verdade, a partir do momento em que ele vence, então, o prazo para ele integralizar as cotas, tem esse sócio remisso o prazo de 30 dias. 30 dias para pagar à sociedade aquilo que lhe é devido. Após 30 dias do inadimplemento da obrigação, digamos que então ele iria pagar em 15 dias, não pagou, tornou-se um sócio remisso, tem mais 30 dias para pagamento, esse sócio ele é constituído em mora, automaticamente em mora. Isso lá lembrando do direito das obrigações. A partir do momento em que ele é constituído em mora, esse sócio remisso ele tem que pagar perdas e danos para a sociedade. Em outras palavras, esse valor da integralização ele vai ser acrescido de juro, vai ser acrescido de correção monetária. Se existir a necessidade de uma ação judicial, que existe uma ação específica para isso, pagar honorários advocatícios para o advogado da sociedade. E mais do que isso, muitas vezes a falta do dinheiro que seria injetado pelo sócio remisso faz com que a sociedade tenha prejuízos. A exemplo, teria já um investimento preparado, a sociedade teria que buscar um empréstimo bancário que pagou um valor de juro maior, ou seja, um prejuízo sofrido por conta do inadimplemento, que também será cobrado do sócio remisso. Então veja como é importante. Sócio remisso, aquele que não cumpre com a sua obrigação perante a sociedade, de integralização, seu dever patrimonial, 30 dias é constituído em mora. A partir desses 30 dias e da constituição em mora, a sociedade, que é a credora, ela tem duas alternativas. A primeira alternativa é cobrar judicialmente o pagamento desse montante, dessa verba, frente ao sócio remisso, além das perdas e danos. Existe uma ação específica para isso que se chama ação de integralização. Então a sociedade credora inicia um processo judicial, que é uma ação de integralização frente ao sócio devedor, para recebimento da verba não integralizada, mais das perdas e danos. Ok? A alternativa à sociedade é um ou outro. A alternativa à sociedade é expulsar o sócio. Então, cara, já que você não integralizou o capital social que você havia prometido, a gente não quer mais que você continue na sociedade, por conta disso você vai ser expulso da sociedade. O sócio remisso, depois dos 30 dias, pode ser expulso independentemente de processo judicial. Então, é uma das hipóteses de expulsão extrajudicial trazidas na própria legislação. Por uma deliberação dos demais sócios, ele deixa de fazer parte da sociedade e, portanto, é expulso. Porém, esse sujeito, ele não necessariamente sai com uma mão na frente e outra atrás.
Porque o sócio remisso é aquele que não integraliza a integralidade, aquele que não completa a integralidade da verba devida à sociedade. Mas digamos, ele devia entregar 50 mil reais para a sociedade e entregou 10 mil. Eram 50 mil cotas, ele integralizou o equivalente a 10 mil cotas. O equivalente ao valor integralizado, no meu exemplo 10 de 50, será devolvido para o sócio remisso. Então ele é expulso e, tal como nas outras oportunidades que conversamos, pega a proporção dessas cotas integralizadas, vê o valor patrimonial da sociedade e entrega para ele no prazo de 90 dias. É interessante que para todas essas hipóteses de pagamento de valor patrimonial é preciso fazer um documento contábil específico, que nós chamamos de balanço de determinação. Então faço o balanço de determinação para qualquer das hipóteses, o sócio retirante, caso de morte, incapacidade superveniente, falência, e também para o sócio remisso, qual que é o valor patrimonial da sociedade, ou as suas cotas são tanto proporcionalmente, está aqui o dinheiro, vá ser feliz. Tá bom, senhores? Então aqui é mais um vídeo acerca dos sócios, da saída dos sócios da sociedade, que é algo absolutamente comum no direito societário. E o próximo vídeo que eu vou passar para os senhores, matéria nova, diz respeito à administração da sociedade simples. Então, até lá!